Alegria estar de volta, né? Depois das férias. A gente teve um tempo bom de descanso. Alegria de receber o João Alexandre, a banda. A gente está começando o ano muito bem, né? E esse ano para a gente é um ano especial, porque nós somos um projeto, né, de plantação de igreja, uma igreja que começou em 2021. E esse ano é o ano da organização da igreja. Então, dando tudo certo, no final do ano a gente vai pedir a organização da igreja para o nosso presbitério. Então, por conta disso, sempre trabalho com séries, né, de mensagens aqui na igreja. E eu pensei num tema para a gente olhar agora nesse mês de janeiro, começo de fevereiro, que é fundações, hábitos que sustentam uma comunidade. E a ideia dessa série é a gente olhar para práticas espirituais comunitárias que sustentam a nossa vida, para que a gente possamos nos comprometer com essas práticas ao longo do ano, né? De tal forma que, assim como o fundamento sustenta uma casa, essas práticas possam sustentar a nossa vida espiritual. Então, nesse sentido, a primeira prática que a gente vai ver, o primeiro fundamento, é o fundamento da reunião, do reunir-se. É importante nós estarmos juntos. Eu quero meditar então com vocês olhando para o texto de Hebreus, está aí na tua liturgia, né? Hebreus, a gente vai ler Hebreus, capítulo 10, do verso 10 ao 25. Chamar a Bia, minha leitora, uma das minhas leitoras oficiais, para ler aqui para a gente. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece, muitas vezes, os mesmos sacrifícios. Mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro, ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois, ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida. Peço que o Senhor ilumine nosso coração, mente, que o Senhor me use agora, Deus, para falar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Em nome de Jesus. Olhando para esse texto, eu quero primeiro olhar com vocês quais eram os obstáculos que aquela igreja que recebe essa carta dos Hebreus tinha para a reunião. E tem um comentarista chamado William Lane que ele vai falar para a gente que esse livro de Hebreus ele é muito bom para quem gosta, ele é encantador para quem gosta de quebra-cabeças. Por quê? Porque Hebreus parece meio que um quebra-cabeça. O autor da carta ele vai pegando todas aquelas imagens do Antigo Testamento, ele vai mostrando como todas elas se cumprem em Jesus. Então, ele faz isso e vai mostrando como que Jesus ele é superior a tudo aquilo que havia no Antigo Testamento.
ele é maior do que Moisés, ele é o sumo sacerdote melhor, ele é o sacrifício perfeito, ele é o templo final. Tudo aquilo que tinha, ele é até superior aos anjos, o autor vai dizer para a gente no começo da carta. Porque todas essas coisas são como sombras daquilo que haveria de vir. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Aliás, tem alguns que acham que foi Paulo que escreveu Hebreus. Mas a verdade é que nós não sabemos quem foi o autor dessa carta. O Lutero, por exemplo, o Lutero achava que foi Apolo que escreveu essa carta. Apolo é aquele cara que ajudou Paulo quando ele estava lá em Corinto. Por quê? Porque ele era um homem grego, temente a Deus, né, um judeu temente a Deus, que se converte ao cristianismo e tinha uma retórica muito forte. E todo grego que é feito essa carta, ele é extremamente assim, tem um esmero muito grande, muito bonito. E é isso. Então, assim, nós não sabemos quem era o autor, mas o que nós sabemos? Nós sabemos que os destinatários da carta eram cristãos urbanos que viviam numa grande metrópole, muito provavelmente Roma, e que viviam no meio dessa sociedade que era uma sociedade plural, onde haviam muitas culturas e politeísta, muitos deuses. Então, por conta disso, esses cristãos que diziam que Jesus era superior a tudo isso, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo, até assim, teve uma breve perseguição na época de Nero, mas na época era uma intolerância muito forte que eles viviam. Então era mais ou menos assim, se você se dizia cristão, né? Sei lá, de repente o dono do açougue não queria vender carne para você, entendeu? Você ia arrumar um emprego e tinha dificuldade de ser contratado. Era mais ou menos esse tipo de coisa, uma intolerância muito forte. E por conta disso, esse pessoal começou a desanimar na fé. Eugene Peterson vai falar para a gente que Hebreus confronta cristãos que estão cansados. E eles estão se sentindo muito tentados a voltarem às práticas judaicas, porque pelo menos o judaísmo ele era um pouco mais aceito ainda do que o cristianismo. Então é para essas pessoas que o autor está falando. Então perceba que o problema aqui, a questão, não é faltar no culto. Até porque o culto deles é muito diferente do nosso. Eu e você, quando a gente pensa em culto, a gente pensa nisso aqui, né? A gente pensa em templo, vitral, banco de madeira, música, com banda, um pregador profissional, né, falando. Mas o culto da época era muito mais parecido com aquilo que acontece na igreja perseguida. Pouca gente reunida numa casa, talvez alguns fragmentos ali de uma carta, de um texto bíblico, o testemunho de quem andou com Jesus, que ainda estava vivo muitas vezes, ali contando o que aconteceu. E essa troca, né, da oração, dessa coisa muito mais orgânica, né, e menor, os cânticos ali à capela. Então, era muito diferente. Ou seja, o que estava em jogo aqui não é deixar de ir na igreja, é perder a comunidade. As pessoas estavam desistindo da comunidade, de estar junto. Porque eles se sentiam tão cansados, tão abatidos por conta de todas essas dificuldades, que eles estavam desanimando. Eu tenho quase certeza que você não deve estar sofrendo nenhuma perseguição por ser cristão. Mas talvez alguns aqui também tenham se sentido cansados, desanimados, né? Por quê? Eu quero falar agora dos obstáculos que a gente tem para se reunir hoje. Se no primeiro século muitos pensavam em abandonar a comunidade por conta da pressão e do risco, né, de ser cristão, hoje essa deserção ela acontece por outras vias. Porque o cristianismo não é perseguido no Brasil. Pelo contrário, o cristianismo é majoritário no Brasil. Muito pelo contrário, na verdade, né? O mercado gospel ele é tão impactante que até os veículos seculares começaram a prestar atenção. Eu achei uma matéria da Infomoney de 23 de novembro do ano passado. A matéria fala assim: da igreja ao TikTok, lifestyle gospel vira mainstream e movimenta 21,5 bilhões. Ou seja, o mercado gospel, né, vende de tudo, vende estilo de vida, vende moda, vende roupa, vende Bíblia, vende tudo que vocês imaginar. Até lugar na igreja vende, né? Área VIP, exatamente. E aí, né, a gente começa a olhar para isso e fala assim, cara, o antropólogo Julian Spire, que escreve na Folha,
ele tem falado disso, né, que as previsões de que a religião ela ia acabar por conta do secularismo, ele falou assim, cara, tudo isso aí está caindo, porque religião está na academia, está na tela, no streaming, né? A gente tem o The Chosen aí fazendo um monte de sucesso. Ou seja, está na moda ser cristão, está na moda ter religião, não é isso? As igrejas, as churches, né, têm crescido cada vez mais. Só que as pessoas parecem que têm desanimado de ir para a igreja. E assim, a gente percebe que a gente viveu uma pandemia, né? E a pandemia ela acelerou esse processo. Porque vamos ser sinceros, né? Depois da pandemia, o culto digital, e eu não quero demonizar o culto digital, porque ele foi uma bênção, né? Foi ele que salvou a gente, né? De ter um pouco de comunhão, de ouvir a palavra e tal, quando a gente não podia se encontrar. Mas ele também acostumou a gente a uma experiência de fé, uma experiência religiosa meio estranha. Sem corpo, sem deslocamento, sem a gente quebrar a nossa rotina, né, para poder estar junto. E aí, quando a gente olha ainda assim, dá um zoom maior para o que está acontecendo na sociedade, para o cenário cultural mais amplo, o filósofo Byung-Chul Han, ele vai falar para a gente que o digital ele não produz reunião. O que ele cria é um aglomerado de indivíduos singularizados. Ele vai falar assim que esse mundo digital ele é diferente da massa. Porque a massa ela acaba tendo um objetivo, meio que um senso coletivo, né, quase que uma consciência ali, né, coletiva, que move ela para um ideal em comum. Mas no digital, esse nós ele se dissolve. Ele não existe. Por quê? Porque a pessoa se conecta, mas ela não se compromete. Esse poder que a gente tem, né, tipo, de trás ali do controle, faz a gente escolher. A gente escolhe o que a gente assiste, o que a gente deixa de assistir, quando a gente entra, quando a gente não entra. Né? Talvez até por isso que as empresas, eu tenho conversado com o pessoal que trabalha em grandes empresas, está tudo querendo tirar o home office e voltar todo mundo para o escritório. Às vezes não sabe nem como é que vai fazer isso, né? Porque custa caro, né, pagar o escritório. Mas está um grande movimento nas grandes empresas de trazer as pessoas para dentro do escritório de novo. Por quê? Porque precisa de atrito, né? O atrito impulsiona a gente. E depois de 3 anos nesse regime que a gente ficou, né, na pandemia, parece que a nossa fé ficou meio higienizada, né? Ontem eu estava na casa do Aba conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu adoro domingo de manhã, eu ligo ali o culto ali da minha igreja, eu estou de pijama, passando um café, e eu assisto ali de boa, né? De pijama, né? Aquela roupa que você acabou de acordar, né? Não precisa se arrumar. E a gente gostou disso, né? Então a gente viaja mais, a gente passeia mais, a gente joga alguma coisa, treina. E, gente, eu não quero fazer aqui uma crítica moralista contra a tua viagem, o teu jogo, o teu descanso, não é isso. Mas eu quero chamar a tua atenção para o fato que é o seguinte, estar junto dá trabalho. E de repente, sem a gente perceber, a gente acaba perdendo essa vida comunitária, não por rebeldia, mas por conveniência. O resultado, então, é diferente do que rolava lá com os hebreus. Porque a gente não tem mais, parece, essa ruptura, né, um abandono hostil por conta de uma perseguição. Pelo contrário, o nosso abandono é leve. É feito das distrações, do monte de opção que a gente tem, da nossa autossuficiência. Né? Então, lá os caras deixavam de ir para a igreja porque eles estavam com medo. A gente deixa de ir para a igreja, ou de estar junto, para poder preservar o nosso conforto. Então a gente vive meio que uma espécie de apostasia suave, né? Não tem essa grande ruptura, mas tem um esfriamento. E a hora que a gente percebe, a gente deixou de estar junto. Então como é que a gente pode superar essa morosidade espiritual e manter firme esse propósito da reunião como um dos pilares da fé? Então esse é meu terceiro ponto. A possibilidade da reunião lá em Hebreus. Tem um comentarista bíblico chamado Luke Timothy Johnson, que ele fala o seguinte, que o objetivo de Hebreus é reverter esse abandono, né, das reuniões comunitárias pela reinterpretação cristológica da realidade.
O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: o autor de Hebreus, ele tenta reenvisionar os cristãos, ele tenta fazer com que o pessoal olhe de novo para Jesus, e aí ele vai meio que pintando um quadro, mexendo com a imaginação desse pessoal, para que eles possam olhar de novo quem é Jesus, o que ele fez, e voltarem a se apaixonar pelo estar junto, por aquilo que ele conquistou. Tentando mostrar, fazer essa igreja enxergar com novos olhos e perceber essa grandeza, né, daquilo que Jesus fez. Em outras palavras, Hebreus, ele vai responder esse risco da deserção não por uma ameaça moral. Tipo assim, não falta no culto, hein, senão você vai abrir brecha na tua vida. Não deixa de dar dízimo, senão o devorador vai te atacar. Não falta no grupo pequeno, senão você não vai prosperar. Não é isso que ele faz. O que ele faz? Ele não usa essa teologia terrorista, né? A teologia de Hebreus é da clarificação cristológica. Foi isso que a gente leu no trecho que a Bia leu aqui para a gente. Olha de novo aí para o texto bíblico. Eu dividi em 2 páginas. A primeira página, que vai do verso 10 ao 18, o autor está mostrando para a gente quem é Jesus e o que ele fez. Ele está lembrando a gente. Olhem para Jesus. É interessante, tem muitos verbos nesse trecho. Todos eles, em todos os verbos, o agente da ação, quem faz, é Jesus Cristo. Então ele mostra assim, olha, foi Jesus quem se entregou. É Jesus quem aperfeiçoa vocês. É Jesus quem renova a aliança. É Jesus quem completa definitivamente o sacrifício a ponto de a gente não precisar mais ter sacrifício de novo. Porque se o nosso culto ainda fosse o culto lá do Antigo Testamento, sabe o que seria o nosso culto aqui? Seria a gente sacrificar um animal, cortar ele, fazer um belo de um churrasco, né? Que não é uma má ideia. E é isso, o pessoal, eles entregavam as melhores partes para Deus e todo mundo comia junto essa carne. Mas tem todo o ritual, todo o simbolismo para mostrar o seguinte: eu merecia morrer. Como eu não vou me matar, eu escolhi esse animal aqui para morrer no meu lugar. Ele vai pagar o preço que está em cima de mim. Ou seja, Jesus lidou com aquilo que separava a gente de Deus. Ele transpôs a barreira que nos afetava. Ele abriu o caminho para a gente poder chegar perto de Deus. Aí, nessa transição de uma página para outra, tem a causa-consequência. Por que Jesus fez isso? Porque ele realizou, ele é o agente da ação, ele fez aquilo que a gente não dá conta de fazer. Nós temos livre acesso ao Pai. Por isso que o verso 19 começa com por isso. Por isso, irmãos, olha só, por causa da morte de Jesus na cruz, causa consequência. Nós temos ali completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Lugar santíssimo, ou santo dos santos, no Antigo Testamento, era a parte do templo. O templo deles era primeiro uma barraca, né, depois de concreto mesmo, mas tinha uma parte de trás, como se fosse isso aqui, ó. Essa parede aqui, imagina que essa parede era uma cortina muito grossa. Tem uma salinha ali do lado. Naquela sala, que era uma sala menor, ficava a Arca da Aliança. O Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, era o lugar onde a própria presença de Deus ela habitava. Tanto é que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para poder pedir perdão dos pecados do povo, e ele entrava amarrado numa corda, porque era um lugar tão santo que se ele não fosse digno, ele morria. E aí, como ninguém podia entrar para tirar, eles puxavam o corpo da pessoa pela corda. Quando Jesus morre na cruz, os evangelhos vão falar para a gente que o véu do templo, a cortina, ele se rasgou do alto até abaixo. Como se uma grande mão invisível rasgasse essa cortina. Ou seja, aquilo que separava a gente de Deus acabou. Você pode ir direto para Deus, não precisa mais de um intermediário, porque Jesus pagou o preço que a gente não dava conta de pagar. Então, quais são as consequências da ação de Jesus?
Do verso 22 ao 24, ele vai dar 3 hortativos. E você deve estar se perguntando, o que é um hortativo? Eu também não sabia. Quando eu estava estudando o texto, apareceu lá, hortativo. Eu falei, cara, o que é isso? Um hortativo é uma convocação à ação. Olha só, verso 22. Cheguemos perto de Deus. Verso 23. Guardemos firme a esperança. Verso 24. Pensemos uns nos outros. Mas percebe uma coisa. O hortativo não é um imperativo direto, que acaba sendo um mandamento individual. Ó, faça isso, faça aquilo. É um convite coletivo. É sempre no plural. Ou seja, a ética comunitária deriva daquilo que Jesus fez. O que Hebreus está mostrando para a gente é o seguinte: porque Jesus resolveu a barreira vertical que separava a gente de Deus, Ele resolve também a barreira horizontal que nos separa uns dos outros. Então, mais uma vez, a vocação à ação não se dá a partir da retórica moralista e do medo. É uma resposta amorosa à graça daquilo que a gente recebe sem merecer. Então a questão não é você precisa ir na igreja porque você tem que ir para a igreja. A questão é, nós nos reunimos porque Jesus abriu um acesso que a gente não dava conta de abrir. E é Ele que sustenta a gente junto para que juntos nós possamos ir até a presença de Deus. Ou seja, se a gente pode entrar no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, a gente pode entrar um na vida do outro. E é aí que está a beleza da coisa. É isso que possibilita a reunião para a gente hoje. E me perdoe, nós temos muitas visitas hoje, né? Mas eu estou falando com a Igreja do Novo Norte. O que possibilita então a nossa reunião? Verso 25. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Desde o começo da IPI Novo Norte, quando era só um grupo base, bem pequenininho, a nossa ideia sempre foi de sermos uma igreja simples. Isso tá, se você olhar ali a segunda folha ali da liturgia, você vai ver um institucional, né? Quem somos. Os nossos princípios, dentro dos nossos princípios estão que nós somos uma igreja simples. O que significa isso? A gente não tem um monte de programação. Não tem ensaio disso, daquilo, não tem reunião, sei lá, para resolver isso, aquilo, ministério XYZ e vai. Aquele monte de coisa que te deixa sem tempo. Sem tempo você está com a tua família, sem tempo você está com seus amigos, sem tempo você está com seus vizinhos. A gente não tem aquela estrutura que parece uma empresa, né, com fluxograma, hierarquia vertical, um monte de parafernália tecnológica que dá trabalho e aí vai tendo aquele monte de gente que vai ficando cansada, estressada, machucada. Por quê? Porque a gente quer manter aquilo que é mais importante, que é nós nos encontrarmos com Deus e nos encontrarmos uns com os outros. Agora, o fato de nós priorizarmos uma estrutura simples, que valoriza o encontro, é para você poder priorizar esse encontro. Esse encontro com Deus e esse encontro com seus irmãos e irmãs. E às vezes eu sinto que a gente tem uma tendência, por conta de toda essa questão cultural que eu falei lá atrás, de trocar a sacralidade do estar junto por qualquer coisa. De novo, eu não quero ser moralizante não, mas já percebeu isso? Às vezes a gente troca por pouca coisa esse momento precioso que a gente tem. É tipo, para quem é crente mais velho, né? É tipo Esaú trocando a primogenitura por um prato de lentilha. Ou se você ainda não é cristão, é tipo se você tivesse o ingresso para o show da banda que você ama, o último ingresso do último show, e você deixa de ir no show para poder ficar arrumando gaveta. É absurdo, né? Mas é isso que a gente faz. Então eu creio que o convite das Escrituras para a gente nessa manhã é o seguinte: vamos olhar de novo para Jesus. Gente, olha o preço que Ele pagou para juntar um povo para Ele. Olha o quanto custou para o próprio Deus trazer para perto de si cada um de nós e para juntar nós uns com os outros. E valoriza esse momento. Valoriza teu irmão, tua irmã.
Animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ou seja, a gente não se reúne só porque é bonito estar junto, porque faz bem para a nossa alma. Não é isso, tem um propósito. A convocação ela é mais séria, ela não olha só para trás, ela olha para frente. O dia se aproxima, a gente cantou isso aqui agora. Ansioso espero o grande dia em que tu virás, não é isso? Ou seja, é na convivência que a gente se encoraja. É até nesse atrito saudável que a gente aprende a perseverar na fé. Porque, como eu falei, dá trabalho estar junto. Às vezes é difícil, às vezes as pessoas nos machucam. Mas tem uma coisa, ninguém consegue chegar nesse dia final sozinho. Nós precisamos uns dos outros, porque sozinho a gente não dá conta. Você precisa do teu irmão, da tua irmã, para poder rir junto, para poder chorar junto. Para poder te apoiar, te sustentar, para poder te animar, te exortar, te consolar, te apoiar. E se a cultura moderna insiste que a vida é individual, Hebreus mostra para a gente que o final não é. Porque, como eu falei, tem um propósito, né? Tem um telos. A comunidade cristã não é simplesmente estar junto. É chegar junto. A gente é um povo que caminha, que tem um destino, que tem um alvo. E a gente pode caminhar devagar. Mas o importante é todo mundo chegar lá junto. Esse horizonte é o que dá o sentido para as nossas reuniões. Não só hoje, mas até o dia quando Jesus voltar. Então, gente, para encerrar, reunir-se é algo que fundamenta a nossa fé, que anima a nossa esperança e que sustenta a nossa vida. Então não deixe de se reunir por qualquer coisa. Sabe por quê? Porque Jesus pagou um alto preço, altíssimo, para nós estarmos juntos. Que Deus te abençoe.